Olá, boa tarde, Cássio, Ana. Seja bem-vindo. Olha o Marcos, a Kelly. Sejam todos bem-vindos. A Ana acabou de entrar. Então, pessoal, hoje a professora Mariana, hoje a gente vai falar sobre a elaboração dos artigos científicos. Deixa eu chamar a professora Mariana aqui. Sejam bem-vindos todos. Prontinho, professora, já mandei aí. Seja bem-vindo, Cláudio, Lucas. Hoje a gente vai falar sobre os artigos científicos, né? Boa tarde, Claudinei. Essa semana toda a gente tá fazendo live às 4 horas. Amanhã a gente vai fazer às 19 horas com a professora sobre estatística, né? A estatística enquanto metodologia, tá? Espero vocês amanhã, vai ser às 19 horas, tá? A nossa live. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Antônio. Fabi, boa tarde. Boa tarde, Daniel. A gente vai fazer sobre estatística. A nossa live de hoje é sobre artigos científicos, né? Felipe, boa tarde. Adriana, boa tarde. Vamos esperar a professora. Professora, já mandei o convite, tá? Professora Mariana já entrou na live já. Então, aproveitando antes que a professora entre, eu queria falar para vocês se vocês já foram lá se inscrever para a promoção para ganhar esse livro de bioestatística passo a passo da nossa parceira, da editora TM Reventer, né? Ele é muito bom. A gente vai fazer o sorteio. A gente vai fazer o sorteio no domingo, tá? E você pode ganhar. Vai lá no nosso Instagram da Agenda Acadêmica e se inscreve, tá? A gente vai fazer o sorteio desse livro aqui, em comemoração do nosso segundo ano, tá? A professora está entrando. Ana Paula, seja bem-vinda. A Ami, a Marilaine, sejam bem-vindos todos. Professora, então, só para falar para vocês que nossos cursos da agenda acadêmica são vários focados na metodologia científica. São todos cursos online, seja no Instagram, via Telegram ou até também no WhatsApp. A gente começou no WhatsApp e a gente expandiu para todas as redes sociais. Marcela, seja bem-vindo, Tati, a Giane. Nossos cursos são totalmente online, tem material de todos os módulos, de todas as aulas em PDF, temos vídeos, temos os processos de interações para qualquer dúvidas. Tatiane, a Sofia, o Rafael entrou agora, sejam bem-vindos, Leandro, que sempre nos acompanha. Não tem certificado, não tem avaliação, todos os cursos têm certificação, tá? E no próximo mês vai ser um mês de aniversário e a gente tem bastante novidades de novos cursos, de novos conteúdos que a gente está programando. Inês, Pedro, a professora Juliana Mendes, são vários cursos e várias promoções que a gente vai ver. Professora Mariana, eu não te vejo, professora, está pausado. Então, pera. Tá aparecendo áudio, mas não tá aparecendo. O áudio tá aparecendo, mas você não tá. Então, isso, agora deu certo. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Obrigado pelo aceite do convite, né, para a gente fazer a nossa primeira live. A professora Mariana é uma das nossas novas colaboradoras, professora. Seja bem-vinda, professora.
E eu estava falando para eles dos nossos novos cursos, que a gente está em fase de produção. Estou falando também que os novos cursos, que os cursos da agenda acadêmica já estão abertos às inscrições, tá? Que tem certificado, é via as redes sociais, é só entrar aqui no Insta ou no Facebook e você vai ver. Eu também falei também da questão do sorteio do livro, que é só ir lá na promoção da nossa parceira e patrocinadora, a editora Revinter, tá? No domingo a gente sorteou 2 livros de revisão sistemáticas e meta-análise. Essa semana a gente vai sortear o de bioestatística, tá? Eu queria que você apresentasse, professora, e seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Então, para quem não viu minha chamada, meu nome é Mariana. O áudio tá bom? Sim, A altura? ok. Meu nome é Mariana Vieira, eu sou enfermeira, sou doutora em ciências pela Escola de Enfermagem da USP e atualmente eu trabalho com consultoria de produção científica e acadêmica. Tá? Então, hoje, como o professor Rafael disse, o nosso tema vai ser elaboração de artigo científico, que é um tema que a gente tem que estar recorrente buscando estudar, porque as atualizações estão aí sempre, né? Para deixar um pouco esclarecido para vocês antes de iniciar, pode ser que eu aborde algumas coisas que para algumas pessoas pareça um pouco banal, e pode ser que eu aborde outras coisas que pareçam um pouco mais aprofundadas, mas é porque eu quero acolher a todas as pessoas que estão assistindo, tá? Vamos então começar a partir da questão de terminei minha pesquisa e vou partir para publicar o meu trabalho. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, antes de iniciar o processo de escrever, a gente precisa procurar qual revista que a gente vai querer publicar, tá? Por quê? Porque as revistas, elas são super detalhadas com relação à formatação, ao enfoque, né? A gente precisa estudar bem a revista, porque às vezes a revista não tem o perfil da pesquisa que você fez, às vezes a sua pesquisa é uma pesquisa de revisão, ou é uma pesquisa quali, e a revista ela é quantitativa, então não vai publicar. Então a gente precisa estudar bem a revista, tá? Por exemplo, eu comecei agora, é o meu primeiro artigo que eu vou publicar, qual revista que eu vou escolher. Se você está entrando na área agora, o conselho que eu posso dar é buscar pessoas que já estão na área. Então, busque seu orientador, busque colegas que já estão publicando, ou pesquisador sênior, ou aluno de doutorado, alguém que já esteja na área há mais tempo que você, que essa pessoa provavelmente vai te dar dicas de qual revista é a melhor. Ela Eu provavelmente vai costumo dizer dizer, eu costumo dizer que quando a gente começa a questão da produção científica, a gente tem que começar a namorar. Namorar a questão que que não só metodológica, mas aonde que eu quero publicar? Que como são essas publicações? Uma coisa muito comum com os alunos que eu oriento e também tiro dúvidas, que eu também faço consultoria, o que que acontece? É, você tem que ter em mente que muitas pessoas não sabem a questão das políticas de sessões da revista. Então, nas políticas de sessões, muita gente acha que artigo é só um artigo de intervenção. Ele teve que fazer algo, ele teve que fazer entrevista, aplicar algo estatístico. Não. As políticas de sessões de cada revista têm suas particularidades, e é importante. E você tem que saber que um artigo de revisão, uma resenha, uma nota, uma carta ao editor, um artigo de reflexão, revisão integrativa, uma revisão sistemática, dentre outras inúmeras. Cada revista, quando eu escolhi a revista, que é o passo 1, que a professora falou, que até o Daniel, boa tarde, ele falou, o primeiro ponto é a escolha da revista. Sim, né? E eu tenho que... O segundo ponto é o meu texto, a minha produção vai ser um desdobramento de algo que eu já produzi ou eu vou começar do zero, né? E depois a gente tem que olhar a política de sessões. Será que essa revista é da minha área, é do meu foco temático ou não? Porque talvez eu submeto e é rejeitado, né? E aí, aí fica uma inquietação. Nossa, mas eu já tentei e não deu certo, certo? Talvez não foi isso.
atualmente a questão da mercantilização da produção científica. Muitas revistas, em função do número, que é uma classificação do Qualis, ou seja, a quantificação de citações, de produções e a qualidade científica, faz com que sejam cobrados alguns valores para submissão, tradução e todos os aspectos, né, professora? Pode falar, o André, sejam bem-vinda, a professora Yuruska. Então, existem todas essas questões assim hoje em dia. Você, por isso que eu falo, primeiro, se você não tem conhecimento de nada, pega um caderno e vai atrás das pessoas pedindo nome de revista. Aí você senta no computador e vai buscando as páginas das revistas para poder ler. E aí ali você vai ler as políticas e as seções, e você vai clicar lá e vai ver a missão daquela revista, e aí vai pegar, se você vê que aquilo realmente se encaixa, eu sempre aconselho também a pegar de 2 a 5 artigos daquela revista para ter uma ideia de como é a publicação, de como é o enfoque que é dado, né? De pesquisas que sejam parecidas com o que você fez. Então, tem que realmente namorar e estudar. Procurar alguns artigos daquela revista e ler, pegar a instrução dos autores, você definiu, vai ser essa revista, então eu vou lá, vou pegar a instrução aos autores, vou imprimir e vou ter que ir etapa por etapa, introdução, resumo, todas as sessões do trabalho eu vou ter que ler minuciosamente para poder começar a fazer de acordo já. Por quê? Porque isso tudo é trabalho que você não vai perder tanto tempo lá na frente depois. Tendo em vista também, como você falou, com relação a essa mercantilização da produção de artigos, o número, por causa dessa pressão de publicar, que a gente nos últimos anos está absurda, o número de artigos também aumentou. Então, os pareceristas têm demorado mais a responder. Né? Então, tudo que você conseguir fazer que leve menos tempo para o parecerista te responder, é melhor. Então, se eu puder deixar a coisa o mais esmiuçada, o mais certo possível, com menos correções possíveis, mais rápido esse artigo vai voltar para mim. Mas vamos continuando, seguindo a sequência, como se eu não O tivesse... Daniel, só um pouquinho, o Daniel perguntou, fazer o estado da arte dentro da revista seria isso? Na verdade, Daniel, não seria só isso. Na questão metodológica, a gente tem que fazer essa observação. A gente fala que é observação flutuante. Então, eu vou lendo de 1 a 5, dependendo da política. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo, relato de experiência, pego uns 5 relatos, vejo como que é. Se eu vou fazer um de revisão, veja como que foi na edição anterior. Uma das coisas, professora, que é comum em muitas dúvidas, qual a diferença na escolha da revista, para antes de passar para outra fase, na escolha da revista, o que significa fluxo contínuo e a periodicidade? Algumas revistas têm periodicidade, outras têm fluxo contínuo. O que é isso, professora? Então, as revistas depende muito da sua área, na verdade, né? Mas as revistas de grande impacto, tem algumas que elas são de fluxo contínuo, ou seja, não importa a época que você envie, ela está publicando sempre. Ela está publicando sempre. As que são periodicidades, elas publicam de determinada data a determinada data. Então, você precisa sempre estar atento a isso. Se a revista que você vai publicar, ela é de fluxo contínuo, não importa muito a data que você vai enviar, porque ela está publicando constantemente. Agora, se ela tem essa periodicidade, cada revista tem um tempo de periodicidade. Então, você precisa ver na revista qual é o tempo da sua, se ela é quinzenal, se ela é a cada semestre, se ela, enfim. E aí, para poder enviar dentro dessa época, porque senão, às vezes, você envia, já passou o prazo, e aí você está perdendo tempo, né? A B. Cabral, antes, professora, ela falou assim, você poderia falar um pouco mais sobre a questão, deve ser qual e quant, né? Como que escolha da revista, né? A escolha da revista Qual e Quant? Ela pediu para falar um pouco da questão de qual e quant. Vai ter diferença? Eu acho que você deve ter falado sobre a Qualis, e daí ela associou, talvez com o Deve ser, método, né?
acontecer? A Qualis, que o professor Rafael disse, é como se fosse uma nota de qualidade da revista, que é feita de acordo através de um cálculo, de acordo com o número de citações que essa revista possui. Quanto mais citações essa revista possui, melhor a Qualis dela. Essa Qualis, a gente tem só no Brasil, porque ela é da CAPES. Se a gente for pegar revistas do exterior, não existe Qualis lá. Eles não vão saber o que é. Aí você tem que procurar pelo fator de impacto da revista, né? Que aí, geralmente, tem que ter acesso aos copos, ou então o JCR, que vocês, às vezes, podem acessar no Lattes das pessoas, e vocês veem que o artigo tem um JCR do lado. Então, ali você vai ter um impacto daquela revista. Então, assim, quanto mais alto, né? Se a pessoa tiver, a revista for A1 ou A2, é o mais alto o impacto que ela pode ter aqui dentro para nós. E aí ela vai baixando, B1, B2, C1, C2. E isso também é bem importante você avaliar na hora de publicar, né? Se você já faz parte de alguma instituição como docente, existem escolas que fazem uma exigência. O que você não pode publicar em revistas que estejam abaixo, sei lá, de P2, por exemplo, né? Quando eu fazia a minha pós lá na USP, eu me lembro, e lá a sugestão era que não podia fazer abaixo de A2, era A1 e A2, não publicava menos do que isso. Só que aí a gente entra em outra questão, né, que é a questão de valor financeiro. A gente está vivendo um momento aí nesses últimos anos que realmente os valores que são cobrados, não estou questionando o porquê disso, mas os valores que são cobrados para a gente publicar, se faz difícil, fica realmente bem complicado a gente fazer ciência, né? Porque para quem já está na área sabe, se você vai submeter um artigo a uma revista, é 200, 300 reais para submeter, dependendo da área, e se ele for aceito a publicação, é 1.000, 1.200 reais, dependendo de cada área. Então, é realmente caro para a crise política e crise financeira que a gente está passando aqui. Se você não for um docente de ensino público, de uma universidade pública, mesmo que você seja aluno bolsista, a bolsa não é suficiente para pagar esses custos, né? Então, a gente tem que ficar correndo atrás de forma. O que as pessoas acabam fazendo? Acabam buscando colocar o maior número possível de autores. Isso também é delicado, né? Que daí entra na questão de autoria e coautoria, que entra na questão ética, que a gente deve colocar somente as pessoas que realmente deram contribuição para o trabalho. Então, a gente tem que... Mas eu entendo realmente essas questões. Ontem ainda eu estava fazendo uma reflexão acerca disso, porque eu acho que talvez, não sei se já está acontecendo esse movimento, mas talvez comece a acontecer de publicações que poderiam ir para uma revista A1 e A2, começarem a ser publicadas em revista de uma menor qualis, de uma qualis B1, uma qualis B2, por conta de questões financeiras. Então, eu não sei como que vai ser essa movimentação aí, né? Então, é interessante a professora falar isso, até a pergunta, que quando a professora fala de Qualis, que é uma realidade brasileira, a gente tem também a questão dos indicadores científicos, que a gente pode falar um pouquinho depois, a gente faz uma live depois, de falar a questão dos indicadores, das revistas. O André perguntou a questão da gratuita, a questão das publicações gratuitas. As publicações gratuitas também têm uma periodicidade diferente. Não desmerecendo a qualidade delas, mas tem um grande número de publicações, certo? Só que durante a elaboração de um artigo, você esbarra a mesa de graça, mas tem toda uma questão de formatação, de tradução, né? De normalização do artigo, né? Vamos aqui. A Lorena perguntou se as lives ficam gravadas. Sim, as lives ficam gravadas no nosso canal, no YouTube e na agenda, assim que termina. A doutora Kelly perguntou, professora, pode falar sobre indexação? Às vezes recebo e-mail de revistas cobrando publicação. Google Escolar é uma indexação confiável? Latindex. Latindex. Bom, sobre indexação. Existem as indexações que todos nós conhecemos, né?
Você falou de duas questões aí, sobre a questão de receber e-mail de cobrança de publicar. Eu acredito que ela quis dizer com relação a essas propagandas de jornais novos que chegam, talvez, não sei. Deve ser, deve ser Deve ser isso, né? É, isso. tem que tomar muito cuidado. Eu acho bem interessante que tenha cada vez mais jornais, mas a gente precisa ter um certo cuidado com esses jornais novos, né? Para a gente não cair na mão, aí, vamos dizer, de uma furada. Né? Porque às vezes existem jornais que são bons, mas existem jornais que não estão estruturados o suficiente, e às vezes você acaba perdendo o seu artigo na mão de um jornal assim. Então, como que eu vou saber se esse jornal é confiável, né? Ontem ainda eu estava assistindo, não sei se alguém que está aqui também assistiu, um seminário de artigo científico da Springer, eu acho que foi, e ela estava falando que existe um site que eu não conhecia, se alguém conhecer pode falar. Tem um site que é como se fosse um quiz, pelo que eu entendi, que você vai respondendo questões para saber se aquela revista é confiável. E aí, conforme você for respondendo sim, significa que ela é confiável. Se você falar uma vez não para alguma das questões, então não se publique naquela revista. Eu não tenho o link ainda, eu pedi ontem, eles falaram que vão mandar, porque eu achei bem interessante isso. Porque senão a gente fica muito amarrado a perguntar para alguém se algum colega publicou naquela revista, né? A gente daí tem que fazer uma busca pela internet para ver se encontra aquela revista, buscar saber que bases que essa revista está indexada. São questões que a gente precisa sempre averiguar antes de publicar numa revista que a gente não conheça. Né? É importante que tenha pelo menos alguém para poder dar um parecer para você sobre aquela revista. Porque se você for muito às cegas, assim, eu acho que você fica muito vulnerável, né, ao acaso. Às vezes a revista ela é toda bem intencionada, tudo, mas por alguma razão ela acaba não conseguindo seguir adiante com o projeto. E aí você acaba perdendo seu arquivo. Então, tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Não sei se eu consegui responder o que ela queria dizer. O que ela queria. O, o Claudinei perguntou aqui, por publicar artigos em revista C, pode queimar o filme? Olha, eu acho que publicação, porque assim, você precisa, mais do que nada, você precisa avaliar se a sua pesquisa, em qual nível ela vai poder ser publicada, né? Porque às vezes você tem uma pesquisa que vale a pena você publicar, só que ela não tem o rigor metodológico que é preciso para publicar numa revista A1 e A2. Eu acho que publicar sempre é válido, não vai queimar o filme de forma alguma, O né? Você ter Claudinei deve publicado. estar falando, o Claudinei deve estar falando, Claudinei, quando você começa a publicar, o que o professor acabou de dizer, é começar em revistas com menos exigências, né? E para você poder aprender. Você diz queimar o filme, é porque a maioria dos editais para mestrado, doutorado, ou tem iniciação científica, ou as revistas C não tem pontuação. Acredito que seja isso. E não é queimar o filme, não. Você é uma produção de igual forma, né? Só que a valoração é diferente. A Físio falou que as revistas brasileiras exigem que o artigo seja todo em inglês ou só o resumo abstrato? Depende da revista. Depende da revista. Isso vai de acordo com cada revista, e aí por isso você precisa pesquisar. Geralmente, as revistas de maior impacto, elas querem o artigo em inglês. Geralmente. Eu acho que essa área que a gente está, a gente precisa se acostumar que o inglês faz parte da nossa vida. Não tem, de alguma forma, a gente vai ter que aprender o inglês, seja por osmose ou como for. É meio difícil a gente conseguir seguir por um período longo sem ter o uso do inglês. Mas depende da revista, tá? Procura sempre na página da revista. Se você não achou, procure o e-mail do editor e manda um e-mail para o editor com as suas dúvidas que eles respondem. Então, só para a gente continuar as fases, a gente vai responder só mais uma pergunta para a gente dar Isso. continuidade. O Rafael perguntou aqui. Nesses dias paguei, junto aos meus colegas, R$ 500 numa revista B1. Olha, pagou até barato, viu? Eu já paguei bem mais caro em revistas. O que eu queria falar é o seguinte, Rafael, e para todos vocês, é que a maioria das revistas segue algum padrão, um checklist
A Rede Equator, que eu citei anteriormente, na questão das revisões, lá tem todos os protocolos e traduzidos em todas as línguas. Se é um estudo quali, se é um estudo de intervenção, se é quanti, se é de revisão, lá já tem uma estrutura. Algumas revistas já exigem que esse checklist que tem lá te explicando o que tem que ter em cada item para você poder submeter. Então é melhor que você entre nessa rede Equator e olhe lá, entre, observe a revista, o que você... normas para o autor, normas para os autores. O que precisa, o que não precisa. Há um momento muito importante que é a questão também de assinar, né? Assinar o termo, né? Sim. Uma das coisas que acontece muito é o quê? Eu submeti para uma revista, ela está demorando. Eu posso submeter para outra, professora? Ou não? Então, essa é uma questão que sempre aparece, né? Quando você submete para uma revista, você não pode submeter para outra enquanto ela esteja submetida a uma revista. Isso é antiético e isso sim pode te queimar, porque às vezes o revisor, ele é revisor de mais uma revista, ele conversa com outros revisores, então é totalmente antiético. O que você pode fazer? Geralmente eu falo, claro que cada revista tem um tempo de retorno do parecerista. O que eu levo para mim como um padrão aceitável é de 30 a 120 dias. Por aí dá para aceitar o tempo de retorno. Mas, se deu 90 dias e ainda você não teve retorno, não há problema algum. Pega e escreve um e-mail perguntando como está o artigo, se tem alguma notícia, enfim. Aí, se você acha que não vale a pena dar continuidade, se você, no meio desse caminho, percebeu que vai levar muito tempo, enfim, não quer, você pode pedir para retirar a submissão sem problema algum. Você pede para retirar a submissão. Quando essa submissão for retirada, aí sim você pode submeter em outra revista. Ou então, se o artigo foi recusado, né? Passou por todos os revisores, todo aquele processo, e ele oficialmente foi recusado, não há problema nenhum. Você pode pegar esse seu artigo e ir para uma outra revista, tá? Mas enquanto você tiver submetido em uma, de jeito algum, vai submeter a outra. Isso é totalmente antiético, tá bom, gente? A É, Célia perguntou: estou numa fase de busca da revista para publicação. Como sei se a publicação é paga, vem explícito nas normas da revista? Sim, você vai pegar a instrução, tem um link na página lá inicial de todas as revistas, com um link para a instrução aos autores, você vai clicar lá e vai aparecer tudo. Como que eles querem a introdução, vai estar na introdução, detalhado como que quer, todas as sessões. E embaixo, geralmente, está lá dizendo a forma de pagamento, a conta para depósito, se ele for aceito para publicação, quanto é que vai ser cobrado, se vai ter ressarcimento ou não, geralmente não tem ressarcimento do valor quando é submetido. Tudo isso na instrução aos autores tem. Então, por isso é importante imprimir e aí fazer uma busca nessa revista aí, se por exemplo você for fazer, sei lá, uma publicação de uma revisão sistemática, busca umas 5 revisões sistemáticas que essa revista publicou aí nos últimos 5 anos e lê para mais ou menos ter uma ideia de qual é o enfoque, para você já ir escrevendo mais ou menos direcionado, tá? A Yuri aqui está falando assim: vamos seguir os passos. Vamos lá, então. Eu Então, ó, eu escolhi publicar. Então, ele pode ser produto do meu TCC, da minha iniciação científica, ou não, eu quero começar do zero. Começando do zero, a gente tem a escolha da revista, que foi o primeiro passo. O segundo passo foi o quê? Namorar a revista, fazer a leitura flutuante, né? E ver também a questão dos seus pares. Eu vou fazer sozinho, eu vou fazer com o meu orientador, eu vou fazer com algum amigo que já conhecido, alguém da minha pós-graduação, ou alguém da minha mesma área. E o próximo passo, professora, qual seria? então aí a gente vai entrar, realmente, já ter todo esse estudo, vamos começar a partir da escrita mesmo, né? A gente sabe que o artigo ele tem aquela estrutura de introdução, métodos, resultado, discussão e conclusão. Porém, na hora de escrever, a gente geralmente, né, pelo menos eu faço, a maioria das pessoas faz e não começa pela introdução. Por quê? Porque às vezes você vai colocar coisas na introdução
E vai chegar lá na hora da discussão que precisa fazer um link, ou no resultado, que você vai ter que fazer um link, o resultado não, a discussão que você vai ter que fazer um link com a introdução, não dá, porque aí no meio do caminho foi fugindo um pouco daquilo que você escreveu. Então, eu sempre sugiro que a sequência seja resultados, que é a principal seção do teu artigo, daí você vai para a discussão, e aí você parte para a introdução, tá? Ou então você também pode fazer os resultados, a conclusão, e aí você fazer a introdução. Aí você faz introdução, métodos, o resumo e o título. Resumo e o título sempre por último, depois que está pronto. Não se preocupe com isso antes, tá? Então a gente vai começar pelos resultados, certo? Vamos pegar os resultados, eles têm que ser, eu acho assim, os resultados, ele é uma parte importante porque o autor tem que ter a sacada de saber mostrar o quanto aquele resultado é importante para a área que você está escrevendo. Eu acho que essa é a maior sacada que você precisa ter com relação aos resultados quando você vai começar a escrever. Sabe, Então, você tem que nessa falar. fase também, né, você é importante ter uma leitura flutuante novamente e ver, desculpe, a questão das lacunas do conhecimento. Será que Isso. na hora que eu comecei a produzir e fez essa busca, já não falaram isso? Já não teve a descrição de tal tema, de tal assunto, tal abordagem, né? A gente tem que observar essas questões também, porque se eu já fiz algo que já foi feito e replicado várias vezes, então eu não posso fazer, né? E assim, as pessoas querem ler novidades. Então, se você for fazer mais do mesmo, não vai ficar atrativo. E a chance de você conseguir publicar aquilo talvez não seja tão grande, entendeu? Então, é importante no momento dessa leitura flutuante mesmo, para você saber na sua área o que já foi estudado, para saber se a sua pergunta é uma pergunta original, né? Então, nesse momento que você vai expressar esses resultados, você precisa sempre ter em mente que você vai ter que fazer um link desses resultados com a sua introdução, né? Porque na sua introdução você vai colocar essas lacunas. Vai ter um momento ali na introdução que eu vou falar para vocês, você vai ter uma parte ali que você vai colocar essas limitações, essas lacunas. Então, entra bem de acordo com o que o professor Rafael falou. A gente vai expor os resultados fazendo um link com essa questão das lacunas, né? Então, você precisa também ter em mente que você tem que fazer um texto adequado com esses resultados, de uma forma que demonstre, né, como eu falei, de forma gráfica e de forma textual, que demonstre dessas duas maneiras a importância dessa pesquisa. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em colocar gráficos e tabelas ou expor os resultados, mas não sabem muito bem o porquê daquilo, né? Ou como fazer. Porque realmente os resultados, quando a gente começa a trabalhar, ele parece meio engessado de se mexer, né? Não é tão livre igual uma introdução. Mas você tem que ter em mente isso, né? Que número que eu quero mostrar aqui, que dados que eu quero mostrar aqui, para mostrar que isso realmente é importante. De que forma eu vou escrever meu texto para mostrar que isso é importante, né? Que tabela, que gráfico eu vou colocar aqui que chame a atenção para o resultado, e não simplesmente encher de tabelas ali, de tudo que Até você achar. porque Até porque a maioria das revistas há uma exigência máxima de 5 elementos, ou seja, eu não posso ficar colocando tanta coisa, né, só para ilustrar o meu trabalho, para dar um número X de páginas. Tem toda uma formatação que se exige, né? Aí a gente chegou nessa fase, né, professor? Chegou nessa fase de construção, ver o que tem e o que não tem. Só que a Fátima fez uma pergunta que eu acho que a gente falou, a gente pode retomar. Ela falou, quais as revistas indicadas e como escolher? Olha, toda pessoa pode entrar na plataforma Sucupira. Dentro da plataforma Sucupira tem o Qualis. E lá, de acordo com a sua área do conhecimento, você pode pesquisar. Ela gera até uma planilha para você, da sua área, de acordo com o Qualis, e você vai pesquisando, certo? Isso, É só entrar lá. A questão dos exatamente. elementos, professor, é, a questão dos elementos,
é muito importante, né? E eu queria que vamos continuar o próximo passo. Então tá. Então a gente fez esses resultados, procura sempre ter em mente que eu preciso escrever de uma forma. Se você está em dúvida sobre as tabelas e os gráficos, porque às vezes a gente tem, não é todo mundo tem facilidade, as pessoas têm dificuldade de montar uma tabela, de falar que variável que eu vou pôr aqui nessa tabela. Então, assim, consulte alguém, né? Se for quantitativa, consulte um estatístico. Por isso que eu acho mais fácil, se você vai fazer um trabalho que não seja uma revisão ou não seja algo bibliográfico, que seja uma área mais quantitativa, que seja com mais de uma pessoa, porque essa fase ela realmente ela é mais delicada. Mas se você está fazendo sozinho, sempre vai ter um estatístico, né? Gente, eu sempre puxo para o quantitativo porque é a minha área, tá? Mas cada um vai imaginando aí na área de vocês. Bom, passamos a parte dos resultados, vamos para a discussão. Na discussão, o que a pessoa que está escrevendo vai ter que ter em mente? Que ela precisa interpretar aqueles resultados. Ou seja, ela vai comparar os resultados da pesquisa dela com resultados de outras pesquisas. Então, o que é útil nesse momento? Essa comparação. Fazer comparação de pesquisas anteriores que foram realizadas ou com uma população semelhante, ou com um método de o perfil da pesquisa semelhante, enfim, com pesquisas anteriores mostrando a sua e mostrando o que a sua conseguiu agregar nesse momento. Então, isso é o principal. Se você conseguir casar isso, eu acho que fica perfeito. Conseguir mostrar o que conseguiu acrescentar, né? Seguindo aí, precisar me cortar a fala. Tem pergunta? Então, pessoal, falando na parte da discussão, algumas revistas de algumas áreas, logo após a discussão, antes de chegar nas considerações finais, ela coloca limitações, não de forma separada. Todo estudo tem limitação. Tem limitação ou na busca, ou tem limitação no olhar, tem limitação na questão metodológica. Eu não encontrei o quantitativo, ou eu não encontrei essa lacuna do conhecimento para surgir e estimular novas pesquisas. Fala um pouquinho, professor, a questão das limitações, que algumas revistas colocam depois da conclusão e outras colocam no fim da discussão. Sim. Geralmente, como você falou, ou depois da conclusão, ou no fim da discussão, eles pedem um parágrafo para você falar sobre as limitações da sua pesquisa. Então, eu acho isso super válido, porque obriga a pessoa a ter uma visão imparcial sobre aquele estudo, né? A gente está ali querendo mostrar a relevância dele, mas a gente precisa dessa honestidade científica e mostrar o que foi limitante para as próximas, né? Porque muitas vezes a sua amostra não foi do tamanho suficiente, ou o instrumento talvez precise de algumas modificações, né? Ou talvez a teoria que você utilizou possa ser repensada numa outra forma. Então, essas limitações eu acho que é muito rico para quem lê e for fazer outra pesquisa, e principalmente para o próprio autor. Então, para mim, eu acho super válido que as revistas peçam isso, das limitações, sim, e você tem que estar preparado. Quando as pessoas estão fazendo a pesquisa, isso eu aprendi com a minha orientadora Leninha, que é uma pessoa maravilhosa, eu aprendi com ela, eu carrego para mim, de sempre ter um caderno, que ela dizia que era pesquisa de campo, e ir anotando essas limitações que você vai percebendo no dia a dia. Porque no período da sua coleta de dados, você vai percebendo coisas diárias, né? Ou, sei lá, o instrumento ficou muito longo, ou ficou difícil de entender, ou a entrevista, o tema talvez não tenha sido um tema muito adequado, enfim. E aí você vai anotando nesse caderno diariamente as observações. Depois, quando você for escrever, tá tudo ali, porque senão você não vai lembrar. E às vezes vai passar muitos detalhes que você poderia colocar com relação às limitações, ou de detalhes da pesquisa mesmo, por conta de você não ter feito esse diário de campo, né? Então, eu sempre aconselho, compre um caderninho para fazer de diário de campo e deixa ele com você 24 horas, que você estiver fazendo, principalmente no processo da coleta de dados, vai anotando as suas observações, os pensamentos que surgem durante, vai colocando tudo ali, porque a hora que você for escrever, vai estar ali, isso fica super justo. Então, aí a gente parte para um outro momento que são as referências. Um grande trabalho para muitas pessoas.
Como a gente teve Sim. live ontem com a professora Ilusca, a questão dos gerenciadores, se você já tem familiaridade dele, é muito mais fácil e prático ao fazer as citações. Se for Vancouver, se for APA, se for BNT, chega esse momento que você está construindo, vai ser muito mais fácil. Depois dá uma olhadinha na live ontem lá no YouTube e da questão dos gerenciadores. Então, pessoal, a gente vai deixar as perguntas mais para o final, surgir algumas perguntas. A gente já está chegando na questão das referências. Pode falar. Então tá. As referências, como o professor disse, existem essas ferramentas, como o EndNote, que é mais antigo, o Zotero, o Mendeley, que a gente utiliza. Ele fica lá formatadinho, ó, as referências elas vão entrando, enfim. Vejam a live de ontem que vai estar bem explicado com relação a isso. E aí, conforme o local que você for publicar, se é APA, se é Vancouver, você só faz um clique lá e ele já formata tudo para você. Vai ter que revisar, mas é bem mais fácil do que você ter que fazer um por um, né? O que você tem que ficar atento? Quantas referências a sua revista pede no máximo, tá? As revistas, elas têm um número máximo de referências ali, então vocês têm que ficar atento, ler tudo certinho, inclusive para poder fazer a revisão dessas referências para ver se não tem nenhuma falha, porque como é um programa, às vezes pode ter alguma falha ali, né? Com relação à introdução. A introdução, eu sempre falo para imaginar uma pirâmide virada ao contrário, porque a gente começa falando mais abertamente e ela vai fechando. Então, a gente inicia com um parágrafo de contextualização da sua área. Você vai contextualizar, deixar bem claro para o leitor a importância do tema, que esse tema tem, né? Então, você vai fazer dessa forma. Na sequência, você vai fazer uma revisão de literatura. Então, os parágrafos, você vai falar o que tem sido feito até o momento nessa área. E aí, nesse momento, eu sempre indico colocar os estudos dos últimos 5 anos. Então, você vai aproveitar esse momento, depois da contextualização, e colocar estudos dos últimos 5 anos que sejam parecidos com os seus, para você fazer uma comparação depois lá na sua discussão, tá? Nisso, na sequência, você vai fazer o quê? As limitações, que foi o que o professor Rafael falou antes. Você vai escrever aquele gap. As limitações que existem desse tema que você está pesquisando. Quais as limitações que tem? O que já foi pesquisado, o que ainda falta ser pesquisado. E aí, nesse parágrafo, você pode citar artigos recentes também. Você vai colocar também por que o seu estudo é importante. Você vai colocar essa resposta fundamentada dentro da linha de pesquisa que você utilizou. E aí, nesse parágrafo que você vai dizer o porquê o seu estudo é importante, você vai fundamentar ele de acordo com a sua linha de pesquisa, com a sua teoria que você está seguindo, você vai usar os artigos que você considerou mais importantes. Tá? Então, contextualização. Na sequência da contextualização, você faz a revisão de literatura dizendo o que foi feito e os estudos recentes dos últimos 5 anos. Na sequência, limitações que existem. E na sequência, você vai colocar, dizer por que o seu estudo é importante, e aí você vai utilizar artigos nos quais, da busca que você fez, os artigos que você considerou mais importantes, tá? E aí, você não pode esquecer que para finalizar tem que ter a proposta, e a proposta, ela tem que estar relacionada com as limitações, porque senão você não está sendo original, né? Então, a sua proposta ela tem que ser algo relacionado com as limitações. Senão você vai estar pesquisando mais do mesmo, certo? Vamos dar sequência, professor, quer acrescentar alguma coisa? Então, eu queria falar uma coisa que é muito importante, que acabou de falar aqui, sobre a questão da literatura cinzenta e a questão das referências. O editor, quando for olhar as suas referências, algumas revistas agora, em função do Qualis, ele tem uma exigência. 75% tem que ser dos últimos 5 anos. Algumas revistas não aceitam literatura cinzenta. O que é literatura cinzenta? Literatura cinzenta são relatos de congressos, discursos, vídeos. Depois você olha aqui na agenda, a gente vai ter postado aqui sobre a literatura cinzenta. E algumas revistas não aceitam. Elas aceitam os clássicos, né? Que é muito importante, certo? Só para vocês verem também a questão disso. Outra coisa importantíssima, que é um dos erros que a maioria dos alunos cometem, é o quê?
O título tem que estar de acordo com o objetivo e com o método. Não adianta o título estar uma coisa, não está casando com o objetivo e não está casando com o método. Quando a gente faz correção para alunos de mestrado, doutorado, ou até no processo mesmo de TCC, um casa com o outro. Então, a introdução tem que casar com objetivos, o objetivo e a metodologia do seu estudo, certo? Professora, infelizmente está acabando o nosso tempo. São muitas perguntas, mas eu vou tentar resumir várias que tiveram aqui. Eu vou dar uma contribuição e você também dá, professora. Sim. Então, eu fiz o meu TCC, fiz meu artigo, minha tese. Eu posso publicar em livro? Como que é essa questão do ineditismo? Outra coisa, eu publiquei meu artigo e as pessoas me convidaram para transformar em livro. Como que funciona essa questão ética aí, frente à produção de artigos? Ou eu posso desdobrar? Eu acredito que tudo depende do que você quer para você, né? Eu acho que começa por aí. Quando eu terminei meu doutorado, eu lembro que teve uma proposta de publicar em livro, de transformar minha tese em livro, mas eu não tive interesse, porque eu conseguia desmembrar em vários artigos científicos a minha tese. Então, eu preferi desmembrar em vários artigos do que transformar em um livro. E eu acho que isso é muito pessoal de cada um, essa questão de fazer uma publicação em livro ou em artigo. Você quer dizer se eu posso fazer os Eu vou dois? falar. Então, a questão. A professora falou que dela não fez, né? E você não fez. Você fez as publicações, certo? Isso, né? Então, eu vou falar o meu relato. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a minha dissertação toda e dos vários capítulos geraram 4 artigos. Publiquei os Uhum. artigos com outros posicionamentos e depois também publiquei o livro, que é da minha dissertação, certo? Só com outro desenvolvimento, com outro olhar. O imediatismo mantém? Mantém. Só que a via que eu fiz, o quê? Desdobrei a dissertação em vários artigos. Mas como assim, professor? Você não fez a dissertação? A maioria dos programas de pós-graduação coloca as teses e dissertações em artigos. Não, eu fiz a dissertação normal e Uhum. dela eu produzi outros produtos em formas de artigos, certo? E Sim. depois, que é além, né? Se você pode transitar e manter o mimetismo, né? De acordo com os Posso. assuntos e a sua temática. Eu Então, acho professor, pode falar. Acho, inclusive, que você falou disso agora, só para encerrar, na época, a minha tese não coube toda, o espaço, não deu para colocar todas as variáveis que a gente calculou. Eu tinha calculado preditores também, e a gente não conseguiu deixar na tese por uma questão de tempo. E aí eu lembro até que a banca falou, você não fez preditores? Eu falei, a gente calculou, só que isso vai ficar só para publicação de artigo, não ficou na minha tese. Então, o ineditismo está aí, depende da forma com que a gente vai, o olhar que a gente vai ter de como divulgar essa informação. Então, uma outra pergunta que teve foi: olha, num relato de caso, eu submeti num congresso, nos anais, por exemplo, eu posso publicar? Olha, essa questão da publicação perpassa também por plágio, autoplágio. Manter o mesmo título, manter o mesmo corpo estrutural, né, não é legal. Mas isso são vários outros temas que a gente vai falar. A gente vai fazer depois uma segunda live sobre artigos, né, professor, que na nossa rede social, no Instagram, no Facebook, o nosso canal no Telegram, que vão ter todos os professores, que a gente pode continuar isso lá com várias informações, tá? E temos também o sorteio do livro. Vai lá, né, nossa parceira TM Revinter, e a gente vai ter o sorteio no domingo. Eu queria ser despedisse, a gente vai continuar isso numa segunda live semana que vem. Obrigado, Sim, Adriana, a Cabral, muito obrigado. A gente vai ter que fazer uma segunda live, viu, professora? Porque são muitas perguntas. sim, É, é um tema fala um complexo, né? pouquinho, então, para a gente finalizar. Então, tá, gente, muito obrigada
por vocês terem participado, porque vocês que enriquecem esse momento. Realmente faltou falar várias coisas, como o professor disse, porque é um tema que geralmente acontece isso, tá? Eu me coloco à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Podem escrever para o professor Rafael também, ou entre em contato com ele, ele me avisa, ou podem me mandar mensagem pelo Insta, eu respondo todas as questões que vocês tiverem de dúvida, sem problema algum. E semana que vem a gente continua, aí a gente fala de plágio, autoplágio, da questão do Congress Paper, que foi falado, a gente dá continuidade do tema, tá bom, gente? Espero que tenham aclarado a mente de vocês um pouco, tá? A gente se vê. Gente, então, resumindo, a gente falou um pouco hoje sobre algumas questões da publicação do artigo científico. A gente falou também da plataforma Sucupira, que você pode ver qual tipo de estudo que você, de acordo com sua linha, educação, saúde, humanas, você pode pesquisar a questão do Qualis. A gente falou também da questão estrutural, de como submeter, e a gente falou também da questão da rede Equator, que são protocolos de acordo com o seu tipo de estudo, tá? Muito obrigado, professora, muito obrigado a todos vocês que participaram. Boa tarde e a gente se vê na próxima live, tá? A questão do contato da professora, vamos estar tudo na agenda, tá? Qualquer dúvidas, a gente está aqui para resolver. Agenda feita para simplificar. Abração a todos. Tchau.